Olá, amigos do nosso canal Mãos à Obra. Hoje vamos estar trabalhando com mais um serviço diferenciado. Aqui nós vamos estar dando um grau aqui na paisagem do jardim aqui do meu cliente. E aqui, como ela já tinha umas assoalhos imóvel de madeira no jardim, então a gente aconselhou a gente fazer uma passarela nos bloquetes. Isso aqui é um bloquete de 16 lados que vamos estar trabalhando. Ele é de 8 centímetros a espessura dele. Nós queríamos estar trabalhando com o de 6, mas o de 6 a empresa não estava tendo para esse modelo que a gente queria. A gente queria uns bloquetes mais decorativos, né? Tem o bloquete que é linear, que é 10 por 20. Esse aqui é um 10 por 20, mas ele tem 16 lados. Se eu somar cada lance desse, ele vai dar 16. Então a gente quer fazer um trabalho bacana, com um bloquete mais personalizado. Mas a gente vai estar fazendo o seguinte: nós vamos estar trabalhando nessa passarela aqui. A gente vai dividir esse ambiente. Se aqui der 1,20 m, nós tiramos o eixo 60 e tira para os dois lados. Como ele é de 20, nós vamos fazer de 60. Minha cliente estava querendo fazer de 50, mas se eu for fazer de 50, a gente vai estar cortando um no meio. Então eu estou querendo trabalhar com eles inteiro. Então vai dar 3. E outro detalhe, a gente vai estar trabalhando com o nível aqui desse degrau e morrendo no nível a parte de baixo ali do início da rampa. A gente não quer ele acima do nível, né? Então a gente vai ter que dar uma escavada, tirar a terra e preparar o nível, né, para ele finalizar aqui. Então a gente vai estar levando nesse modelo de 3 bloquetes, trazendo ele, né, praticamente até sair o meio. Aqui também a gente vai tirar o meio aqui da entrada aqui da rampa, tira o meio e tira o tamanho de 60. Então, onde morreu 60, no tamanho que vai ser dividido, ele vai finalizar e a gente vai estar virando também para a entrada desse portãozinho. Minha cliente está querendo fazer as partes intercaladas. Eu vou vir com esse de 60 até finalizar inteiro, não vai ser intercalado. E depois a gente pega também e vai fazer esse de lance. Por exemplo, nós assenta 3 lances do bloquete, que vai dar 9 peças, e faz um espaçamento e começa outro novamente, ok? Então esse vai ser o detalhe, esse vai ser o vídeo. E no passo a passo eu vou explicando e mostrando os detalhes para vocês, como que nós vamos fazer, o material que vamos usar, né? E que de forma, muitos vídeos têm feito com pó de brita, ou pode ser pó de areia compactado, né? Mas nós vamos mostrar para vocês como que nós vamos estar fazendo de uma maneira um pouco diferente do que você já tem visto nos vídeos, mas também que pode ser feito da forma que vamos fazer, ok? Bom, aqui nós já tiramos a medida que nós precisamos. A mesma largura de 29,5 da parede para essa linha. Lá no final também nós fizemos a mesma forma, tiramos os 68,5. Aqui ele vai sair nivelado, né, com esse degrau. E lá a primeira linha da esquerda nós nivelamos ela nós nivelamos essa linha com a parte final aqui da grelha. E aqui nós colocamos o declive, para ela não ficar nada de água parada. Então, a mesma altura que está dessa linha para a parte de cima aqui dessa muretinha, está 7 centímetros. Da mesma forma, nós colocamos aqui também. Agora, o bloquete, como ele é 8, nós vamos cavar aqui mais ou menos uns 11 centímetros. Aqui está a média de 8,5, 9. Nós vamos deixar com 12 e vamos tirar 3 centímetros para nós prepararmos o fundo para vir na colocação
bloco aqui de concreto, ok? Então, aqui nós já preparamos o alinhamento, a profundidade. Nós tiramos a linha aqui, que meu cliente já pediu para a gente estar plantando também esse coqueiro, né? Para já ficar no lugar certo e até mesmo já ir diminuindo, né, a movimentação de terra em cima depois dos bloquetes que vamos estar trabalhando aqui, né? Porque depois de nós instalarmos ele, aí vai fazer algumas escavações, acaba sujando também. Então o que pode ser feito antes a gente vai estar fazendo, e a gente está trocando ideia. A gente faz uma passarelazinha, duas em diagonal, uma saindo da rampa para a entrada do portão e outra exatamente no mesmo alinhamento que eu tô, mas intercalados, somente uma passarela e os intervalos entre uma passagem e outra, até mesmo para o dreno de chuva, né? A chuva passar, ficar passando de uma parte da grama para outra sem empecilho no meio, né? Então a gente vai estar trabalhando nesse aspecto, e lá naquele canto que tem o banco de madeira a gente vai estar também trabalhando. E aí daqui a pouco a gente vai mostrando aí para vocês e acompanhando de perto o que a gente está fazendo para melhorar até a visibilidade e a estética aqui do jardim do meu cliente. Bom, galera, agora eu vou mostrar para vocês que tipo de massa que eu vou estar trabalhando e explicar o porquê que eu vou estar assentando ele com a massa. Aqui, como é uma passarela estreita, a gente não vai ter as bordas assentado na massa, vai ser assentado ele mesmo irregular. Aqui ele vai sair 3 peças inteiras e nós temos média de 2 centímetros de grossura da linha para os bloquetes. E nós vamos deixar as lateral dele irregular mesmo, nós vamos trabalhar somente na linha, no nivelamento. E nós vamos estar trabalhando esses 2 centímetros, vamos estar liscar aqui agora e passar uma massa úmida e nós jogarmos um pozinho de cimento, porque eu quero eles colado, eu não quero eles solto, até mesmo por ser uma passarela muito estreita, e se eu colocar ele apenas em cima de uma areia, um pó de brita compactado, a gente vai ter problema em deslocar as peças. Porque você colocando, mas está solto, alguém pisa na peça, nas pontas, pode deslocar e vai comprometer a qualidade do trabalho. E sempre lembrando também, os bloquetes, ele tem sempre o lado certo. Esse lado que é quina viva, que vocês estão vendo aqui, esse lado da quina viva é sempre para o lado do solo. E essa que tem as quinas bisotadas, essas quinas trabalhadas, é as quinas que vai trabalhar na parte de cima. Pode ver que ela tem um leve acabamento, até mesmo para dar um destaque, um contraste melhor. E para nós assentarmos esse aí, nós vamos estar trabalhando sob medida. Nós colocamos 2 baldes de 15 quilos de areia e praticamente ele de cheio, dividindo em quarto, nós estamos aqui mais ou menos com 3/4 de um balde, entendeu? Então nós estamos dividindo para uma quantidade, 2 baldes desse cheio, para essa quantidade de cimento, porque como é uma massa fina, a gente quer uma massa para fixar os bloquetes, para a gente não ter problema em deslocar. E aí, agora eu vou taliscar e depois vou mostrar para vocês a gente jogando o pozinho e já colocando as peças em cima. Bom, pessoal, aqui agora criou uma sombrinha do reflexo do sol aqui nas plantas, mas aqui nós já passamos, taliscamos na altura de 8 centímetros aqui abaixo da linha. É uma massa bacana, a gente costuma passar desempenadeira para ficar, às vezes tirar alguma pequena ondulação, para não haver nenhuma diferença na assentação dos bloquetes. Aqui. Isso aqui, pessoal, é uma coisa opcional. Isso aqui estou mostrando um trabalho que a gente está fazendo. Como é uma passarela estreita, né? Eu não posso assentar ela
sem a resistência para não ser deslocada as peças. Então aqui, ó, depois de passar da desempenadeira, ficado bem alinhadinho, né? Agora eu venho aqui, ó, no pó de cimento, pra gente dar uma leve queimada. Você joga, você vai samear um pozinho de cimento. Isso aqui é passarelas que você tem que deixar as peças bem firmes, né? Você não pode deixar as peças somente encaixadas, né? Que com certeza, alguma movimentação brusca que tiver, você vai estar perdendo aí o alinhamento. Igual algumas praças que a gente tem visto, quando desloca uma peça, você vê que é um efeito estufa, né? Elas vão se deslocando. Então aí você vem e começa a assentar, sempre acompanhando a altura da linha, ó. Que toda, como já foi feito na altura da linha, né? Então esse é o detalhe, ó. A linha, 2 cantos para sair no alinhamento do esquadro, né? E aqui sempre a claridade aqui está atrapalhando um pouco, então olha aí para vocês verem. Olha aí como eu talisquei 8 centímetros. Olha lá para vocês verem certinho. Aí, e lembrando de nunca deixar ela abrir. Se ela abrir, você vai perder a sequência bacana aí. E também, sempre que você for colocar, nunca empurrar. Sempre daquela pancadinha em cima e encaixando ela. Porque quando você encaixa a peça empurrando, ou a massa ou a terra, você vai acumular lá no canto embaixo e ela não vai encaixar. Então, geralmente de cima para baixo, né? Para você ter a qualidade. E lembrando da parte aqui do acabamento. O acabamento tem que sempre ser para a parte de cima, né? Olha aí. Então, depois que você preparou o solo e vai encaixando as peças, é jogo rápido para você fazer uma sequência aí bacana, né? E, por exemplo, ficou alguma que você acha que ficou mais alta, tenha sempre um martelo, uma marretinha, para você já ir corrigindo. Fazendo isso aqui, ó, para você não perder, né, o alinhamento. Olha lá a altura certinho, né? Então, o início é o primordial, você começar sem deixar de estar acompanhando esquadro e linha, né? Aqui a gente está acompanhando a parede certinho, alinhamento ali de cima. Essa linha aqui é apenas para a gente não perder a altura dos bloquetes aqui, né? Então é isso aí. Então a gente vai estar trabalhando aqui e eu vou mostrando aí para vocês. E lembrando, olha lá, ela vai ter uma colagem bacana. A massa tá úmida com o pó de cimento. Ela cria uma resistência, uma colagem aí que as peças não vai ter perigo de deslocar. Que a gente tem as massas nas laterais, né? E aí vamos aqui mostrando aí a sequência para vocês. Mostrando aqui agora mais um pouquinho da sequência da passarela que estamos fazendo. Puxamos já um lancezinho. Ali o sol no início, o sol tinha atrapalhado um pouco, né? Igual eu estava falando, ó. Aqui agora está mais sombrio, dá para ver. A gente passa a desempenadeira, igualando qualquer ondulação que possa ter, que venha atrapalhar, né, o bom assentamento ou o alinhamento nas duas linhas que nós estamos trabalhando. Então, depois de ter passado a desempenadeira, corrigido algumas irregularidades e tudo, aí agora a gente vem com o pó de cimento
Isso aqui, pessoal, a gente usava muito de primeiro, quando a argamassa nas regiões ainda era muito escassa. A gente sentava a cerâmica exatamente nesse estilo, que se chama sentar cerâmica no bolão. O bolão é exatamente feito assim também. No bolão você põe a cerâmica, né, de molho de um dia para o outro, para elas ficar bem encharcadas, porque no caso aqui do bolão, do pó de cimento, ela seca muito rápido, né? Então a gente tem que ter, não pode secar muito rápido para ter uma colagem boa. Então aqui, ó, joguei, sameei o pozinho de cimento. Como eles já estão um pouco úmidos e a massa é um pouco úmida também, então você já vem apenas colocando e automaticamente com o peso dele você já vai ter a colagem que você gostaria, né, de alcançar para o que nós estamos fazendo. Nós não vamos ter problema em deslocamento, porque com essa nata de cimento, quando ela secar, entrando em contrito com o concretozinho de baixo e com o bloquete, automaticamente ele vai ficar firme, né? Então essa é a nossa intenção, e a nossa intenção dele trabalhado é exatamente isso aqui, ó. A gente não vai dar acabamento, nós vamos deixar esses ressaltozinhos, até mesmo para dar um destaque melhor também na calçada, né, dos dois lados. Aqui vai ser um canteirozinho de plantas também, por isso que estamos deixando ali. Então assim, a gente pode ter essa opção, né? Se quisesse sentar no pó, poderia, mas o perigo, né, de depois estar afastando as peças é muito grande, ok? Bom, nós agora, depois de finalizado, pessoal, de assentar esses bloquetes de 16 lados, olha aqui que é o esquadro, a gente tirou lá do início. Olha o espaçamento aqui, ó, igualzinho. Se fosse um lugar que você apenas distorcendo, você ia ver a diferença. Então agora, o que eu quero mostrar? Outra dica para vocês. Como a gente quer o bloquete firme, fixo e não móvel, aqui eu tenho misturado cimento com argamassa. Eu pus assim também a média de 2 medidas por 1. 2 medidas de argamassa por 1 de cimento. Aí você pode usar a medida que você quiser, né? Mas se você, por exemplo, usar 3 quilos de argamassa em pó, né? Aí você pode dividir para 1,2, 1,3 ou 2 litros de argamassa por 1 de cimento. Então aqui, ó, a gente vai fazer isso aqui. Como eu quero as peças ficar firme, né? Então a gente vai vir agora fazendo todo o preenchimento. Aqui estou fazendo com essa brochezinha aqui, pessoal, porque como é espaço pequeno, né? Então é só mostrando, fazendo uma demonstração aqui para vocês entenderem. E também outro detalhe, como as fissuras é um espaço muito pequeno, se você usar areia, pode ser com areia também, mas você tem que peneirar numa peneira bem fina, porque às vezes não adentra nas fissuras desejadas. Ela vai ficar apenas o quê? A cobertura superficial, apenas por cima, né? E o ideal é que ela preencha todas as fissuras, enchendo, né, a espessura, que se ela é 8 centímetros, que a fissura fica 8 centímetros preenchida, para você ficar com a peça bem travada, né? Não houver nenhum fuga ou movimentação da peça, no caso. Então, aqui a gente está passando isso aqui, ó, a argamassa que a gente tem, até uma argamassa que sobrou do trabalho que nós estávamos fazendo, uma argamassa AC3, mas pode ser usado também a AC1, não tem problema, né? Só estou mostrando o porquê que eu estou usando ela, que como ela é uma massa bem fubazinha, fininha, e o cimento também, então a gente melhora a qualidade de preenchimento aqui
nas cavidades, nas fissuras que é entre um bloquete e outro, né? Olha aí. Então é esse detalhe que eu quero que realmente finaliza. Depois eu vou passar a vassoura para remover todos os excessos, né, que está ficando. Olha aí. Então, esse é o trabalho que vai ficar finalizado, né? Olha aí para vocês verem, ó. O tanto que fica bacana. Aí depois dela toda preenchida e tirado todo o excesso de cima do bloquete, a gente pode dar uma leve molhada também, até mesmo para o cimento entrar, né, em composição, em fazer o endurecimento, porque se o pó ficar solto aí vai ficar apenas o pó. Mas por mais que o tempo esteja para chuva, né, talvez a gente deixe só colocado e a hora que dá a chuvinha ela faz a finalização, né? Então olha aí para vocês verem. Aqui nós começamos lacrado e lá sobrou apenas o que? Uns 2 centímetros. A gente vai estar fazendo uma massa dando acabamento. E agora a gente vai estar trabalhando também, soltando uma passarela aqui em diagonal. Provável que a gente vai fazer uma outra ali. Vou esperar ver meu cliente o que ele vai decidir. Daqui a pouco a gente vai mostrando aí a sequência, aí a finalização aí para vocês. Bom, aqui agora nessa passarela aqui a gente está trabalhando com eles intercalados e com um intervalo para dreno ou plantas mesmo, não ficar aquela calçada isolando 100% esse ambiente mais largo, né, de mais plantas. Então aqui a gente está saímos o primeiro com 15, aí os outros 4 vai sair aqui com 20, aí as gramas vão intercalar, emendar um lance com o outro, e aqui a gente está trabalhando com esses bloquetes nesse outro sentido aqui, ó. Nós não estamos trabalhando com eles sequenciados, nós estamos fazendo uma quebra de sequência com essa montagem de um degrau de 35 por 44 aqui de largura. Então quer dizer, é o tamanho exato das pessoas. Você vai passar, ter essa passarelazinha sem estar pisando, machucando a grama, né? E um lugar mais tranquilo, vai evitar de sujar também o sapato, na época de chuva, vira essa sujeira, essa lama, né? Que cria na grama. Então a gente vai estar fazendo e sempre buscando na linha 8 centímetros, que é a espessura dele. Após a massa, a gente joga um pó de cimento e coloca as peças em cima. E assim sucessivamente, aí fizemos as contagens, as diferenças aqui, para dar igualzinho as medidas de 20 por 35, né? Fica um espaçamento bacana, que vai mudar a beleza estética aqui do ambiente, porque a madeira em si é bonita, mas com o passar do tempo vai apodrecendo. Isso aqui entra anos e sai anos, continua a mesma coisa. Quanto mais uma passarela apenas para pedestre, nessa espessura, né? E assentado ainda na massa, no bolão, melhor dizendo, dá outra diferença. Aqui já fizemos essa parte, já ficou pronta. Olha aí que show. Olha aqui o design que ficou essa passarelinha aqui, ó. Esse bloco de 16 lados, ele tem 3 jeitos de trabalhar com ele. Nesse jeito aqui linear, que nós trabalhamos. Esse jeito aqui de encaixe. Você vê que eles não tem sequência. Olha que gracinha. Os intercalos de 20 centímetros correto. Ficou igualzinho, né, os degraus. E agora nós vamos estar trabalhando aqui. Nós vamos pegar esse espaço do banco. Como ficou um lugar aqui debaixo, deixa eu afastar um pouquinho aqui, debaixo desse pergolado que nós fizemos também. Já tem mais ou menos um ano que nós fizemos esse pergolado.
que fez até a iluminação, modelo, aquela vela, né? Ficou lindo essa iluminação, bem compatível para o ambiente. Então, aqui no banco, a gente vai estar puxando mais ou menos uns 30 centímetros para a pessoa que sentar no banco, tem um espaço de colocar os pés e levar ele até lá no canto. Por que até lá no canto? Se nós fizermos ali, como o dreno da água está aqui junto com esse vaso de planta, às vezes vai ficar acumulando água ali. Então a gente vai levar ele todo até lá e até a mangueira com a torneira fica num ambiente mais adequado, né, para o local. Então a gente vai estar trabalhando aqui e eu vou mostrando aqui para vocês como que vai ficar. Bom, pessoal, como aqui nós temos a parede, nós vamos fazer um teste e também funciona. Nós temos essa parede de apoio e aqui para alinhar nós tivemos que fazer essa cava, então ele vai ter bastante apoio. Então, pessoal, aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos assentar ele em cima nós forramos, nivelamos com areia, compactamos a areia, que você não pode também pôr uma camada aí grossa e deixar ela fofa, né? Então nós compactamos e agora a gente vai estar trabalhando nessa parte com outro modelo que é montado, esses bloquetes também de 16 lados, né? E lembrando, sempre o acabamento para cima, não aqui na viva. Então, aqui nós temos, ó, esse sentido que nós estamos montando, né? E agora você começou na lateral, 2 de comprido, você já vem o outro no outro sentido, fazendo essas intercalações aqui, ó, né? Então aqui do mesmo jeito. E aqui sucessivamente. Então, da mesma forma que a gente começou de um jeito, a gente tem que intercalar eles. Ó. Aqui nós formamos um outro sentido. Agora aqui já tem uma nesse lateral, você já vem fazendo esse no mesmo esquema. Então, a vantagem desse bloquete de 16 lados, que você tem algumas formas diferentes para ser trabalhado, né? Você pode estar criando desenhos diferentes. Agora aqui, como é o último final, não tem como, eu tenho que trabalhar com ele nesse sentido, mas lembrando que agora a gente vai aqui eu vou ter que fazer a cava, né? Para a gente dar sequência. E aqui, olha, então você vai criando estampas diferentes, do qual a gente às vezes é acostumado a fazer. Olha aí, não é difícil, mas também tem que prestar muita atenção para realmente não fazer assim besteiras, né? Olha aí. Então vocês podem ver que não tem nada igual, sempre intercalando de formas diferentes e acaba que fica um desenho bacana. E é assim que a gente vai levar essa base. Eu ia levar até lá no final, mas opinei por não, porque vai que meu cliente resolva plantar mais algumas plantas aí nesse canto e realmente tem esse espaço, né? Então vamos agora dando sequência aqui nas marrações. Bom, agora já estamos partindo agora para o final. Nós estamos aqui trabalhando, fazendo já os finais, preenchendo as canaletas dos bloquetes, né? Para a gente finalizar. E a gente está trabalhando com esse pozinho bem fininho, para ele adentrar bem
as fissuras aqui do bloquete, né? Então aqui a gente já está finalizando. Como isso aqui eu quero uns bloquetes bem firmes, então a gente joga esse pozinho de cimento com argamassa e elas calafetam bem as fissuras aqui, os espaçamentos entre os bloquetes, né? Então vai ficando esse serviço aí, ó, bacana que você está vendo. E olha ele trabalhado, tanto que fica show. Então aqui agora está todo calafetado, todo finalizadinho. E eu realmente gostei mais desse trabalho dele não sequenciado, dele assim intercalados em movimentos, em peças assim trabalhada de encaixe sem sequência, melhor dizendo. Tanto que ficou mais bonito, eles intercalados, ficou show de bola, né? Que agora a gente vai colocar o banco e pronto, aqui ficou show. Então esse descanso por baixo, por não ter como a gente colocar uma grama debaixo, e também até mesmo um asseio, né? Olha tanto que combinou. Deixa eu dar mais outra afastada aqui com o pergolado, o banquinho. Aí a pessoa vem, senta, ó, estou sentado com os pés totalmente apoiados. Eu fiz ele 30 centímetros a mais do banco, exatamente para a gente sentar e poder estar com o pé totalmente fora do corpo aqui da grama, né? E a gente usou essa passarela de madeira que estava naquela parte, né? Para ter esse acesso aqui para essa parte, né? E aqui agora somente agora mostrando para vocês a finalização e como assentar um bloquete de 16 lados, e essas bordas deles todas trabalhadas deu um destaque a mais aqui na nossa passarela, que interliga tanto a entrada aqui da rampa da casa da minha cliente, como também aqui a garagem, e esses passarelas intercaladas que interliga aqui no portão da entrada, o portãozinho, né? E ali também aquele detalhe final, ok? Então esse é mais um trabalho aqui que nós executamos, fizemos acontecer aqui na casa da nossa cliente. E também colocamos esse coqueirinho, fizemos essa decoraçãozinha usando o espaçador de grama, usamos um fundo de véu de bidim, usamos também o lascado de madeira e as pedrinhas branquinhas ao centro para fazer uma decoraçãozinha. E depois a gente vai estar trabalhando, refazendo uma jardinagem, e eu quero mostrar o vídeo completo de todos os trabalhos que estamos fazendo em geral, na finalização geral aqui da casa da minha cliente, ok? Então, para vocês que nos acompanham, continue sempre dando like, se inscrevendo em nosso canal, nos dando apoio aí através do seu like, através da sua inscrição. Nós vamos estar aí cada dia fortalecendo mais os nossos trabalhos e tendo mais reconhecimento aí, né, na nossa entidade youtuber, ok? Um abraço a todos, fique com Deus, até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.